Fala, gente, sejam muito bem-vindos a mais um programa Renovation Cast, esse programa que fala sobre transformação de mente, sobre metanoia, sobre conversão. Esse programa que tem abençoado tantas vidas. Você faz parte dessa história, faz parte desse ministério. Aqui quem está falando é o pastor Pedro Xavier, da Igreja Anglicana Ressurreição Pombos. Então seja muito bem-vindo a mais um programa. Você que está nos acompanhando aí pelo canal do YouTube Ressurreição Pombos, vai lá, aproveita, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificação para que toda vez que entrar uma mensagem nova, um podcast novo, você poder ser notificado. Aproveita e curte essa mensagem, comenta, compartilha para que mais pessoas sejam abençoadas por esse programa. E você que nos acompanha pelas plataformas digitais de áudio, Spotify, Google Podcast, a gente tá lá com o nome Renovation Cast. Vai lá, se inscreve no nosso canal para que você possa estar contribuindo e nos ajudando com esse projeto que tem alcançado vidas. E também a gente tem aqui no nosso programa algumas pessoas que nos ajudam a fazer com que esse programa aconteça. A gente tem a irmã da nossa igreja, uma professora de inglês extraordinária, que é a nossa irmã Dabney. O Instagram dela é With English Dabney. Vai lá no Instagram dela, vai estar no link aqui das descrições. Você vai lá no canal dela, fala com ela para você começar a ter aulas de inglês para que você possa falar inglês de maneira fluente. Eu vou até aproveitar e começar também as minhas aulas. E se prepara que nesse programa de hoje a gente está recebendo um convidado especial e falar sobre uma temática que é meio controvertida. As pessoas têm um pouco de medo quando a gente fala sobre o tema. Hoje a gente vai conversar e falar um pouco sobre Apocalipse. Então já se prepara aí, fica ligado, não tenha medo, não saia dessa mensagem. Escute ela até o final. Eu tenho certeza que você vai mudar o seu conceito sobre a visão, sobre o livro de Apocalipse. E hoje a gente está recebendo o pastor da Igreja Presbiteriana, José Leniberto, ele que tem 22 anos já no ministério pastoral, 45 anos de vida, casado, com 2 filhos, formado em teologia, formado em direito, pós-graduando também na área de direito administrativo. Então seja muito bem-vindo, pastor José Leniberto. Obrigado, pastor Pedro. Para mim é uma alegria mais uma vez estar aqui participando desse programa, que sem dúvida alguma é um programa muito útil, né, para a comunidade cristã de forma geral, um programa instrutivo. Então, para mim é uma alegria estarmos partilhando mais um pouco da palavra de Deus. Amém, amém, amém. Muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade. E pastor, a gente sempre tem o hábito de começar o nosso programa sobre o tema do nosso programa, que é renovation, que é renovação, que é metanoia, que é mudança de mente. E aí eu queria que o senhor falasse um pouco para os nossos ouvintes, para as pessoas que estão nos escutando, como é que se deu esse processo de conversão, como é que foi? Você já nasceu numa igreja cristã, você se converteu no decorrer da caminhada, como é que foi o processo de renovação de mente do pastor José Leniberto? A minha conversão ela aconteceu, eu tinha 16 anos de idade, né? Então eu não fui educado ou instruído num lar cristão. O meu pai, ele era sem religião. Minha mãe, ela tinha uma linha mais católica, mas aquela ideia de católica não praticante, né? Entendi. Então, na adolescência, eu vivi algumas crises existenciais e, inclusive, né, pensando, refletindo, cheguei a questionar a existência de Deus, né? Será que o Senhor existe? Será que Deus realmente Uhum. existe? De forma, pastor Pedro e ouvintes, né? Aqueles que estão também a nos assistir, de forma que eu vivi assim muito angustiado, pensando, refletindo sobre o propósito da vida, como por exemplo, né? Sobre como ter uma vida realmente satisfatória, feliz. E aí eu tinha um grupo de amigos, de colegas, aquele grupinho de adolescentes. A gente costumava sempre sair aos domingos, né? Normalmente ia para a igreja da Matriz, isso lá em Bonito. E num desses encontros, teve um desses nossos amigos que disseram assim: vamos para uma igreja evangélica, tá tendo uma festa lá, isso é uma igreja presbiteriana.
Inicialmente eu achei, eu não gostei do convite, né? Não me agradei muito. Não, é melhor a gente continuar indo para onde nós vamos. Mas aí, a partir daquele convite, acho que tinha 6 colegas ali juntos. Desses 6, 3 ficaram na igreja para assistir, para participar lá do culto, e 3 seguiram em frente, indo para o destino qual a gente tinha proposto inicialmente. E esses 3 que seguiram em frente, um deles fui eu, né? E depois que terminou a programação lá na igreja, o culto, nós nos encontramos na praça, e esses 3 amigos que ficaram na igreja evangélica, eles contaram que foi interessante, que foi bom, né? Que foi uma experiência bem agradável. E aí, quando foi no outro domingo, aí eles novamente me convidaram para que pudesse participar. Então eu fui juntamente com aqueles outros 2, de maneira que depois que nós começamos a frequentar, eu comecei a ouvir a palavra de Deus, e a palavra do Senhor começou a penetrar no meu coração, né, pela ação do Espírito Santo. E o Senhor Deus, ele foi me chamando para a fé, me chamando para o evangelho, me chamando a viver realmente uma nova vida, né? Eu fui compreendendo a palavra e fui realmente entender que esse era o caminho que eu deveria seguir. Inicialmente, tinha algumas resistências, né, quando eu comecei a frequentar, porque assim, na condição de jovem ou de adolescente, eu pensava que se eu fosse crente, eu ia perder muito daquilo que a vida tinha para me oferecer, né? O que o mundo É tinha a verdade. oferecer, coisas que realmente não trazem felicidade autêntica. Mas aí eu fui impactado por um texto bíblico, que é um texto que está em Mateus 7, né, nos versos 13 e 14, quando Jesus disse assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Mas a porta estreita, ela é apertada, e são poucos os que adentram por ela. Mas esse é o caminho da vida, né? O É, caminho de é Cristo. verdade, pastor. Essa frase que o senhor falou me remete a algo. Em algumas outras versões, principalmente na versão na língua inglesa, essa passagem do caminho estreito, ele trata como um caminho difícil. E o Exato. outro ele coloca como um caminho fácil. E o Isso. grande problema nosso é que o ser humano e as pessoas, a gente sempre vai preferir o que é mais fácil, que gera conforto pra gente, o caminho mais fácil, porque De ninguém fato. quer nada difícil. De A gente não fato. quer a vida difícil, a gente quer tudo facilitado. E o mundo, ele nos ensina isso, ó, facilite as coisas, simplifique a vida. Então, e aí vem a Bíblia, vem Jesus na contramão do mundo e nos incita a fazer uma mudança a essa transformação. E é muito Isso, sem interessante. dúvida alguma. De fato, o caminho largo, ele é mais fácil de você transitar por ele, né? Exato. Mas disse o próprio Cristo que ele conduz à perdição. Sim. Então nós precisamos, de fato, trilhar o caminho estreito, né? Entrar pela porta estreita. A porta é Cristo, ele nos sustenta e nos conduz. Então, a partir desse contato com a palavra de Deus, né, eu pude ter convicção que, de fato, é esse o caminho do Senhor. E a partir desse momento de trilhar o caminho do Senhor, eu pude ter compreensão a respeito do propósito da vida, para o qual eu fui criado, com que propósito, com que utilidade, com que objetivo, com que missão. Então, a vida de fato, ela ganhou sentido. Eu pude ter compreensão de quem eu sou e do que Cristo fez com o propósito de me salvar, né? Porque nós somos pecadores, né? Nós somos transgressores da lei de Deus. O pecado traz consequências drásticas em relação ao ser humano. E a solução é Cristo, né? Cristo, ele sacrificou-se na cruz com o objetivo de prover essa solução, de trazer esse perdão do qual nós carecemos e, consequentemente, nos conceder a vida eterna. Então, veja, aqueles questionamentos, aquelas dúvidas, aquelas crises existenciais que eu tinha, foram solucionadas, foram dissipadas em Cristo, na cruz de Cristo, né? Porque em Cristo eu tive compreensão de quem eu sou, do perdão que eu recebi, da minha missão, do propósito aqui na Terra, bem como também do destino para o qual eu estou caminhando. Glória a Então isso é Deus. algo maravilhoso. Aleluia, glória a Deus. E o que eu acho interessante, que o senhor falou muito bem aí, que após esse entendimento, esse encontro com Cristo,
o senhor encontrou, na verdade, uma das respostas que a gente, acho que o mundo mais se pergunta hoje, que qual é o meu propósito de vida, né? Para que eu fui criado? Por que eu estou aqui? E o interessante é que tudo que foi criado por Deus, ele é criado por um propósito, ele é criado com um propósito, para responder a uma demanda. O interessante é que na gênese de tudo, quando Deus está criando, que ele cria o mar, lá e ele fala que o mar começasse a gerar, a produzir segundo as suas espécies, e a terra começasse a gerar árvores e os frutos segundo a sua espécie. Então, quando a gente tira um ser que foi criado e gerado pelo próprio mar lá, e a gente traz para outro ambiente, ele morre. Se a gente pegar um peixe, ele vai sobreviver poucos minutos fora da água, porque ele foi criado para aquele ambiente. Na terra, a mesma coisa. Quando a gente arranca uma árvore da terra, ela pode até passar um período com as folhas verdes, mas logo logo ela vai secar e vai morrer, e vai murchar, porque ela foi criada e gerada com aquele propósito, por aquele objetivo. E a Bíblia e a Gênesis fala que foi Deus que nos criou e soprou o fôlego de vida. Então, quando a gente sai da nossa Gênesis, quando a gente se afasta do nosso propósito, que é esse relacionamento com Deus, que Deus nos cria, a gente morre. Então, assim, a gente precisa entender que tudo que é criado por um propósito. Então, por exemplo, eu sempre gosto de dar um exemplo, pastor, de uma caneca ou de uma xícara que tem aquela orelhinha, né? Então, alguém criou aquela orelhinha da xícara ou da caneca em resposta a um problema. Alguém foi pegar uma xícara ou uma caneca, queimou a mão porque estava quente o produto. E ele fez, rapaz, eu preciso criar alguma coisa para ajudar. E aí ele cria aquela orelhinha que é totalmente desvinculada da caneca e ela não esquenta. E aí eu consigo pegar e tomar água, coisas quentes, para responder a um problema que surgiu. Então, a gente precisa entender que eu e o Senhor e todos vocês foram criados em resposta a problemas que estão sendo criados. Então, a gente precisa entender que eu sou resposta para o problema de algumas pessoas que estão sofrendo lá fora e ciente que quando eu uso alguma coisa fora do seu propósito inicial, eu vou trazer dano, eu vou trazer prejuízo. Porque se eu pegar uma caneca ou esse meu celular aqui, o celular ele foi feito para fazer ligações, hoje para acessar a internet. Mas se eu pegar meu celular e tentar bater um prego, eu posso até conseguir, mas o meu telefone vai ficar extremamente danificado ou fora de uso. Ele não foi feito para isso. Ele não foi feito para isso. Então, assim é o ser humano. Sim. Quando a gente se afasta do nosso propósito ao qual a gente foi criado, então a gente pode até conseguir êxito em determinado momento da vida, mas a gente vai estar trazendo destruição e problemas para as nossas vidas, né? É verdade. É bem interessante essa referência ao Gênesis, né? Ao princípio de tudo, justamente para tratar dessa questão do propósito, né? Do propósito para o qual nós fomos criados. Então, é muito interessante, porque de fato a Bíblia nos mostra, nos diz que nós fomos criados por Deus e para Deus, né? Nós fomos criados para Ele. Então, de fato, quando o ser humano se distancia desse propósito, então a tendência é realmente sofrer, né? Enfrentar dificuldades as mais diversas. Sim. Mas quando ele se volta para o Senhor, aí ele encontra realmente a felicidade, né? Inclusive, tem alguns antropólogos que, pelo menos a maioria, eles afirmam que o ser humano ele tem a semente da religião, a semente religiosa, né? Em latim é o seme religionis. Então, e de fato, isso assim é uma comprovação dita pelos estudiosos, é uma comprovação de que, de fato, o homem ele foi criado por Deus, né? Essa ideia de que ele tem a necessidade do sagrado, ele tem a necessidade de se relacionar com um ser superior. Isso é justamente porque Deus, de fato, soprou nele o fôlego de vida, né? Há no ser humano a imagem de Deus, atualmente distorcida, obviamente, por causa do pecado. E diz também o autor de Eclesiastes que o Senhor Deus colocou a eternidade no coração do homem, né? Então, o que acontece? Justamente por isso que nada nesta vida ou neste mundo é possível, é capaz de trazer felicidade autêntica ao ser humano, porque ele foi criado para algo superior, para algo além das coisas deste mundo especificamente. É por isso que as coisas desse mundo podem trazer uma alegria momentânea, temporária, mas não traz uma satisfação plena, verdadeira, né? Por isso que o ser humano tem esse vazio existencial, aquele que vive realmente fora do propósito do Senhor. Tem um vazio existencial.
E esse vazio existencial ele só pode ser suprido em Deus, É né? Em verdade. Cristo, porque foi o Senhor quem nos fez e nos fez para Ele. Então, enquanto o ser humano ele, né, tá fugindo desse propósito, ele vive infeliz. Tem uma frase que eu acho muito interessante do Santo Agostinho, que ele diz assim, em uma de suas orações no livro Confissões dele, um livro muito bom. Ele diz assim: Fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousar em ti, né? Então, de fato, o Senhor nos fez para Ele. Enquanto a gente não cumprir esse propósito, não tiver essa compreensão, o nosso coração estará inquieto, bem como também infeliz, né? É Apenas verdade. em Deus, através de Cristo, é que a gente pode desfrutar de felicidade, de plenitude, a gente pode ter realmente uma vida que vale a pena. É verdade. Amém. Amém. Isso é muito verdade isso aí. E aí a gente vai entrar também agora, pastor, nesse tema que é um pouco mais delicado, controvertido, as pessoas relutam, mas é o tema do nosso podcast hoje. E aí gera essa grande inquietação no nosso coração. Pastor, por que o livro de Apocalipse hoje ele é tão temido pela maioria dos crentes, dos cristãos, do meio evangélico, das pessoas? Às vezes eu vejo muito relato das pessoas falando: pastor, eu não gosto de ler o livro de Apocalipse porque eu tenho medo, eu pulo toda vez que eu chego lá, eu pulo. O porquê essa repulsa contra o livro de Apocalipse? Qual é o mistério que circunda a Apocalipse, pastor? Ô, pastor Pedro, assim, eu acredito que essa postura, esse sentimento, né, de medo, de distanciamento em relação ao Apocalipse, ao livro do Apocalipse, se dá, acho que inicialmente, porque falta uma compreensão, falta um entendimento a respeito do propósito para o qual o livro fora criado, né? Então, esse é um ponto. Acho que um outro ponto que faz com que as pessoas tenham um certo receio de ler o Apocalipse é o fato de que em Apocalipse tem relatos, né, de algumas figuras da besta, como por Besta. exemplo, né, da antiga serpente, da grande meretriz e outras figuras mais que o texto faz referência, né, a Satanás, ao anticristo. Então, que o texto faz referência que muitas vezes a pessoa, por não saber a que essas figuras se referem e, e pela descrição é algo que realmente, né, deixa a pessoa meio que apavorada, meio que assustada. Então, as pessoas elas têm essa postura em relação ao Apocalipse. Então, eu acho, primeiro, é por não conhecer de forma mais profunda, né? E também pelo fato de que existem ali aquelas figuras, né, que a pessoa, no primeiro momento, olhando ou lendo, percebe que a descrição ela é bastante assustadora. Então, eu acho que esse é um dos pontos, né? É um dos pontos. Entendi, entendi. E a própria Bíblia, ela fala, né, que lá em Osés, Deus fala que o povo perece por falta do Isso, conhecimento, né? Então, isso. essa vida na ignorância, ela nos afasta também do nosso propósito, como a gente falou de propósito aqui, e também nos afasta desse livro de Apocalipse, que o interessante é que a palavra Apocalipse significa revelação, né? Correto. Em inglês está lá no livro lá Revelation, né? Isso. Então tá falando sobre a revelação. É como se Deus estivesse tirando um véu para a gente ter o entendimento de alguma coisa, né? E aí, como o senhor falou, dois pontos, né? Que é essa falta de conhecimento das pessoas e também por não entender o motivo ao qual foi escrito o livro, né? E eu Isso, acho isso. interessante a gente saber, porque todo livro a gente tem que entender qual foi o propósito que motivou aquilo ser escrito, né? Correto, Ou seja, pastor. todas as cartas paulinas, a gente tem que entender que aquelas cartas que Paulo escreveu, a grande maioria ela foi motivada por algumas coisas que estavam acontecendo naquele contexto, e as cartas dele são as respostas a essas motivações. Isso. E aí, eu queria saber qual é o propósito desse livro de Apocalipse. Para quem não sabe, quem foi que escreveu Apocalipse? Explica um pouco pra gente aqui. Pronto, pastor. Ótima pergunta, né? Vamos lá. Conforme a gente pode verificar, né, quem escreveu o livro, a partir da revelação que recebeu, foi o apóstolo João. O apóstolo João, aquele chamado também de o apóstolo amado. E João, quando recebeu essa revelação, né,
da parte do Senhor Jesus Cristo, ele estava exilado na ilha de Patmos. Era uma ilha penal romana, e ele ali estava por causa de Cristo, por causa do evangelho do Senhor Jesus. Ele não negou ao Senhor Jesus, né? E consequentemente ele foi ali posto. Recebe essa revelação e transmite aos crentes. Nós vamos perceber que o livro do Apocalipse, ele é direcionado originalmente às 7 igrejas da Ásia Menor. Sim. Então aquela revelação originalmente é destinada àquelas igrejas. E aqueles irmãos ali do primeiro século, né, porque o Apocalipse foi escrito no primeiro século depois de Cristo, aqueles irmãos estavam enfrentando muitas lutas, muitas dificuldades, muitas perseguições, né? Porque quem era o imperador da época era o imperador Domiciano, e o imperador romano era chamado de César. César significa senhor. E para piorar a situação, aquele imperador romano, Domiciano, ele estava exigindo a adoração dos seus súditos, né, daqueles que compunham, faziam parte do Império Romano, como se ele fosse Deus. Por quê? Porque ele se achava um Deus, né? Uhum. E essa exigência para os cristãos era algo inadmissível de adequar-se. Por quê? Porque na compreensão do cristão, ou dos cristãos, apenas um é o Senhor digno de ser adorado. Obviamente, o imperador ou as autoridades merecem respeito, merecem Sim. obediência, desde que aquilo que eles exigem ou exijam não contrariem as escrituras, não contrariem a palavra de Deus. Então, diante disso e dessa exigência do imperador, os cristãos disseram: não, nós não vamos, né, nos submeter a essa exigência, não vamos adorar ao imperador, e isso gerou perseguição, gerou dificuldades, né? Muitos cristãos sendo presos, outros sendo surrados, conforme disse aqui. Sim. O próprio João, ele estava exilado numa ilha penal em Patmos por causa de Cristo, e aí outros estavam também, inclusive, morrendo, né, por causa do evangelho, por causa do Senhor Jesus Cristo. Então, veja, quando o Senhor Jesus concede essa revelação ao apóstolo João, ele o faz com o objetivo de trazer consolo, conforto, fortalecimento a esses irmãos, a essa igreja que está sofrendo. Aí alguém pode perguntar assim: não, mas por que que o Senhor se utiliza, né, de símbolos tão complexos? Vejam, complexos para nós, né, especialmente para Verdade. nós, que em termos temporal vivemos aí, né, uma distância grande. Nós estamos vivendo no século XXI, e aquela revelação, ou esta revelação do Apocalipse, ela foi escrita no século I, e originalmente para cristãos do século I. Então veja, aqueles simbolismos, com certeza muitos deles, se não todos, era algo que era compreensível para a comunidade cristã. Eles sabiam o que significava aqueles códigos, né, aquelas figuras das quais o apóstolo João faz referência naquela revelação apocalíptica. Então, pastor Pedro, o propósito realmente é fortalecer a fé, é consolar, é confortar aqueles irmãos que estavam enfrentando provações, perseguições, até mesmo a prisão, né? Inclusive, é interessante o capítulo 1 de João, melhor, de Apocalipse, quando diz assim, né, as escrituras: João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo. Então, a gente aqui verifica, né, que João está falando a essas igrejas a partir da revelação que ele recebeu da parte do Deus Trino, né, porque ele faz referência àquele que era, que é e que há de vir, aos 7 espíritos, bem como também ao Senhor Jesus Cristo. E aqui no versículo 5, o Senhor Jesus Cristo, ele é identificado como a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. E diz ainda: ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados
por meio do seu sangue. Então, essa saudação, pastor Pedro e ouvintes, é uma saudação bem significativa, né? Porque quem está falando é o Deus Trino, e aqui no versículo 5 há uma ênfase no Senhor Jesus Cristo, indicando que Jesus, ele é a testemunha fiel, né? A expressão grega para testemunha aqui é Marte, né? Ou seja, o Marte fiel, aquele que sacrificou-se em fidelidade ao propósito do Senhor, no cumprimento da vontade do Pai. Mas ele diz que ele também é o primogênito entre os mortos. Ou seja, muitos irmãos ali estavam morrendo por causa da fidelidade em seu testemunho em relação a Cristo. Ele diz, olha, quem fala é aquele que é a testemunha por excelência, o fiel. Né? Quem fala é aquele que é o primogênito dentre os mortos. E mais, ele é o soberano sobre os reis da terra. Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Ele é Senhor sobre Domiciano. Então, não se preocupem, permaneçam firmes, né? Porque aquele que tem o domínio de tudo e de todos, ele fortalece, ele consola, ele conforta, ele está agindo em nosso favor, em nosso benefício. Ele diz ainda, ele nos ama, ele nos libertou pelo seu sangue, nos constituiu reino e sacerdotes para servir ao seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todo sempre. Amém. Então, Amém. já nessa descrição inicial, a gente percebe, né, o propósito de fortalecimento, de consolo, de conforto. Aguenta firme. Vocês foram purificados, lavados pelo sangue de Cristo. Aquele que tem todo o poder, tem domínio sobre a situação, continuem servindo a Deus de forma fiel, agradando ao Senhor. Amém, amém. E aí o interessante é realmente a gente entender esse propósito, né, que já começa a clarear e nos ajudar a entender um pouco mais o livro do Apocalipse. Então a gente conseguiu entender que o propósito de João escrever esse livro de revelação foi realmente para fortalecer o coração daquelas pessoas que estavam sofrendo, estavam passando dificuldade. E o interessante é que quando João escreve, já no final da sua vida, todos os outros discípulos, apóstolos de Cristo tinham morrido, né? E de maneiras trágicas, né? Verdade. Aí a Bíblia relata que só João é que morreu provavelmente de velhice lá nessa ilha. Tem relatos que falam que ele foi também jogado num lugar de óleo quente, coisa quente lá, mas ele não morreu. Mas aí ele ficou nessa ilha e aí ele provavelmente tinha toda a bagagem para poder falar isso, porque ele tinha sofrido toda essa perseguição e tinha perseverado e estava num ambiente de tortura também, de abandono, mas estava lá firme no Senhor, né? E aí o interessante é que o livro de Apocalipse, né, ele fala tanto dessa era presente como também da era futura, daquilo que vai acontecer, né? A partir de Apocalipse 4 é que João ele é levado ao céu lá, levado aonde está o trono de Deus lá e começa a falar das coisas que hão de acontecer, né? Das coisas que hão de vir, né? Correto. O que eu acho interessante sobre as orientações às 7 igrejas é que uma me chama muita atenção e a gente usa, o meio evangélico usa ela como se fosse até uma forma de evangelismo, né? Que a Bíblia fala que eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, vou ceiar, vou ceiar com você e tal. E o que Jesus estava falando é que ele estava fora da própria igreja. Então a gente utiliza para trazer pessoas para a igreja e não tem problema nenhum em fazer isso. Mas assim, o que Jesus estava falando é que o povo estava lá dentro da igreja adorando, pulando, cantando e ministrando, e ele estava lá na porta batendo lá de fora da igreja. Eu acho que isso é muito pesado para a gente refletir assim. Será que o que a gente está fazendo, Jesus tá aqui participando disso tudo? É verdade, eu acho que é uma reflexão bem válida, né? Bem válida. E essa referência a essa igreja que você fez, né? Que é a igreja de Laodiceia, a gente percebe que, de fato, essa igreja ela tinha uma visão bem equivocada a respeito de si mesma. Por quê? Porque ela dizia, acreditava que era rica e abastada e que não precisava mais de coisa alguma. E na exortação que Cristo traz para esta igreja, e é interessante que ele o faz através do anjo, né? Porque João entrega a revelação ao anjo da igreja, anjo
no grego a ideia é de mensageiro, né? Porque é angelos. Então a ideia é de mensageiro, referindo-se ao pastor, né? Ao pastor da igreja que tem também essa incumbência, essa responsabilidade de trazer a mensagem para o povo, trazer a mensagem para a igreja. E naquela mensagem especificamente, o Senhor Jesus diz: olha, eu aconselho que vocês, né, recebam ou busquem de mim o que realmente importa. Vocês estão cegos, vocês são pobres, nu, vocês estão precisando de vestimentas limpas, precisando de colírio, né? Então, o Senhor Jesus, de fato, também ordena àquela igreja que, de forma zelosa, se arrependa e volte-se para Ele. Porque, realmente, a igreja, ela estava vivendo de uma forma onde Cristo não era levado em consideração, né? E a gente sabe, uma igreja sem Cristo, ela perdeu a essência, ela perdeu o Verdade, tudo, ela perdeu o mais importante. verdade. Mas realmente, pasmem, né? Em relação a essa igreja, Cristo estava fora, né? E batendo para que ela pudesse ter uma percepção de onde caiu e assim pudesse se arrepender e se voltar para Ele. Um aspecto interessante dessa carta que o Senhor direciona é que, embora esta igreja estivesse como estava, né, inclusive ela é chamada de morna, não é fria nem quente, e Cristo diz: eu estou a ponto de vomitar-te, mas ele diz: eu estou a ponto, né? Ele não vomita, ele não joga fora, ele não descarta essa igreja. Ele diz: vê, pois, onde caíste, ser zelosa e te arrepende, né? Busca de mim o suprimento que você carece para que você possa viver. Então, o Senhor Jesus, ele mostra-se misericordioso, né? Ele mostra-se compassivo, amoroso em relação a esta igreja, porque ele poderia descartá-la, remover o seu candeeiro, mas ele se apresenta e diz: olha, se arrependam, busquem de mim, que vocês carecem, porque se assim for, né, eu vou entrar, eu vou participar de uma refeição com vocês, eu vou cear com vocês e vocês comigo, né? Então ele está Verdade. convocando ou convidando para comunhão, para alegria. Fruto, obviamente, de arrependimento também. Então Cristo, ele não nos descarta, né? E talvez alguns que estão nos ouvindo, talvez estejam vivendo, desconsiderando Cristo, né? Verdade. Desconsiderando a palavra de Cristo, o Evangelho, vivendo o seu próprio caminho. E quem sabe já algum dia eles viveram o Evangelho, viveram para o Senhor, viveram na igreja, mas hoje estão distantes. A palavra do Senhor é: arrependa-se, volte-se para o Senhor, Ele é rico em perdoar, e assim sendo, desfrute, né, dessa comunhão com Cristo, com a igreja de Cristo, porque o melhor lugar onde nós podemos estar é em comunhão com Deus, é fazendo a vontade do Pai. Mas Verdade. é um aspecto muito interessante Amém. dessa igreja aqui de Laodiceia. Cristo estava fora, né? É bem Verdade. interessante esse aspecto em relação às cartas, né, que o Senhor envia às igrejas da Ásia Menor. Amém, amém. E outra coisa interessante, pastor, a gente até conversou aqui nos bastidores, né? Que um dos grandes problemas também, e está relacionado ao primeiro ponto que o senhor frisou, né? Que seria a falta de conhecimento, é que as pessoas elas vão querer ler apenas o livro de Apocalipse, talvez, mas a gente tem que entender que para que a gente possa entender Apocalipse, a gente precisa entender toda a Bíblia, né? Porque Isso. vários e vários textos e livros na Bíblia, ele vai fazer menção, vai citar. O próprio Jesus, lá em Mateus 24, ele discorre sobre várias coisas do final do Correto. tempo, né? Então tem muita informação que a gente precisa juntar tudo para que a gente possa entender Apocalipse. A gente faz até uma comparação dizendo assim: o grande problema é como se você chegasse na casa de um amigo seu, ele já estivesse na quinta temporada de uma série, e você chega e começa a pegar aquela série já próximo ao final, e você acha ruim aquela série Fica porque perdidinho, você né? fica perdido porque não entendeu. Rapaz, eu não gostei dessa série, não. É Cara, verdade. rapaz, tu não assistisse as outras quatro, tu quer entender o final. E aí Exato. é o que acontece com muita gente. A pessoa diz: eu vou ler Apocalipse. Aí lê, se perde todinha, não entende nada. Eu tenho medo, não gostei disso aqui. Porque não entendeu todo o contexto e entender que precisa ler tudo para aprender e entender. E eu queria que o senhor falasse, visto que o livro de Apocalipse é um complemento de tudo que foi falado,
O que o senhor tem a falar sobre esses acontecimentos que que a gente está vivenciando hoje, que todo mundo começa a falar que a gente está se aproximando do dia, está cada vez mais próximo. O que é que o Entendo, senhor acha e pensa entendo. sobre isso? A sua observação foi bem pertinente, né? A questão de que a gente precisa conhecer as escrituras, né? A Isso. palavra de Deus de forma geral, para que nós tenhamos uma percepção, um entendimento melhor a respeito do Apocalipse, né? Então, de fato, É. isso é algo fundamental, porque até mesmo alguns textos, bem como também figuras que aparecem no Apocalipse, elas já apareceram em outros textos, né? Tem textos do profeta Isaías, lá de Ezequiel, de Daniel também, né? Porque tem uma parte ali do livro de Daniel que aquele tipo de literatura ela é escatológica, assim como também Zacarias, no profeta Zacarias. Então, veja, se a gente conhece, né, as escrituras e lê regularmente a palavra, preferencialmente de forma sequenciada, então vai ser mais fácil quando nós chegarmos em Apocalipse para termos uma compreensão melhor a respeito do livro, né, das figuras os quais a palavra ali refere-se. Pois bem, para chegar na resposta à sua pergunta, quando a gente lê, né, está em contato com alguma profecia bíblica, seja ela do Antigo Testamento ou do Novo, nós vamos perceber que tem determinadas profecias que elas têm um duplo cumprimento. Ela cumpre-se inicialmente naquele contexto ou pouco tempo depois, mas ela também tem um cumprimento mais amplo, posterior, chamado também de escatológico. E eu acredito que esse livro do Apocalipse, ele cumpre essa finalidade da profecia. Tem, obviamente, vários aspectos da profecia que tem um cumprimento ali no primeiro século, segundo século, porque a gente vai perceber, quando lê Apocalipse, que muitas daquelas figuras são referências a acontecimentos da época. Como, por exemplo, eu acredito que naquele momento, quando João recebe a revelação referente à besta, né, ele fala sobre uma besta que emerge da terra e outra que emerge do mar, creio eu que ele faz referência originalmente ao imperador Domiciano. Por quê? Porque ele queria, né, reunir sobre si tanto o poder político quanto o poder religioso. Quando ele diz eu sou Deus e quer adoração como se fosse Deus. Quando ele exige determinadas práticas, né, por parte dos seus súditos. Então, originalmente, creio eu que esse é o propósito, indicar que Domiciano, ele é a besta, né? Mas o que acontece? Nós podemos observar também um duplo cumprimento também nesse aspecto, porque ali, tanto no capítulo 13 e 14, nesse surgimento da besta, nós vamos perceber que ele fala sobre a marca da besta como sendo na fronte e na mão direita, e aí a gente compreende que essa marca, ela significa pensar e agir em conformidade com os princípios da besta, com os princípios do mal, né? E aí a gente pode trazer uma aplicação atual, uma aplicação contemporânea, afirmando que ter a marca da besta é você pensar e agir em conformidade com o mundo. E é o que tem muita relação com o materialismo, com a idolatria, com a imoralidade sexual, com ideologias que são distintas e contrárias à palavra de Deus, né? Então, a gente percebe que há sim um cumprimento do primeiro século, mas também um cumprimento posterior. Se a gente observar, como por exemplo, os capítulos 6 e 7 de Apocalipse e observarmos os capítulos 24 e 25 de Mateus, a gente vai perceber que há uma relação muito próxima, né, naquilo que é descrito. Porque, veja, em Mateus, trata sobre, Mateus 24, o princípio das dores, a grande tribulação, a vinda de Cristo.
nessa sequência. E aí no capítulo 25 fala sobre o julgamento, né, o grande julgamento. E aí quando a gente observa ali os capítulos 6 e 7 de Apocalipse, é basicamente essa ordem também, né? Ele fala sobre tribulações, dificuldades, como sendo o princípio das dores, a partir dos cavaleiros que são descritos na abertura dos selos, né? Cavaleiros com cores distintas, ele fala amarelo, preto e vermelho, indicando fome, guerra e violência. E são coisas que a gente vê nos dias de hoje, né? E essas coisas o próprio Cristo também já advertiu. Então veja, esse aspecto da profecia tem o cumprimento ali no primeiro século, segundo, mas ele se estende. Ele se estende. Ele fala também sobre uma tribulação ferrenha, terrível. E após isso, o Senhor vem o dia do Senhor. Ele julga, e aqueles que têm fé nele haverão de desfrutar de vida eterna. Então, pastor, eu compreendo, eu entendo que as profecias, que os textos apocalípticos, que essas profecias escatológicas, elas de fato têm um cumprimento inicial, mas têm também um cumprimento posterior. E nos dias de hoje, nós estamos, né, realmente vivendo coisas das quais a palavra já nos advertiu. De fato, a gente está vivendo os últimos dias. Nós estamos vendo aí guerras, rumores de guerras, conflitos familiares, né? Filhos que matam pais, pais que não se dão com os filhos. Nós estamos observando aí que tem surgido também muitos falsos profetas, falsos mestres, falsos ensinadores, tudo características dos últimos dias, dos quais Cristo Jesus já nos advertiu, já nos afirmou. Então, há sim uma relação muito próxima, né, daquilo que o Senhor Jesus afirmou, bem como também essa revelação que João recebe e as coisas que nós estamos vivendo. E a gente compreende, à luz daquilo que a Bíblia nos diz, que a tendência natural, né, é que as coisas de fato vão piorando até a manifestação do nosso Cristo, do nosso Salvador, né, quando ele surgirá nos ares e todo olho verá, e assim aqueles que estiverem vivos serão transformados, aqueles que estiverem mortos ressuscitarão, para que o Senhor estabeleça o seu julgamento. E assim aqueles que viveram para Cristo e tiveram fé nele, desfrutarão de vida eterna, e aqueles que rejeitaram a Cristo, que o traspassaram para a perdição eterna, conforme nos diz as Escrituras. Mas, de fato, o Apocalipse trata também a respeito desses acontecimentos finais. Entendi. Muito bom, pastor. E o interessante é que Jesus ele foi muito assertivo quando ele fala sobre esse período, né, do Apocalipse, da tribulação. Ele faz a comparação com as dores de parto, né? Isso. Então, se você já é casado, tem filho, ou você que é mulher e já passou por um período de gestação, você sabe e entende que as dores ou as contrações de parto, quando vai se aproximando, 6, 7 meses, 8 meses, ela começa as contrações, mas elas são bem espaçadas, são bem distantes uma da outra, mas cada vez que vai se aproximando o dia do nascimento, elas vão sendo mais constantes e mais intensas, né? E começa a ficar mais forte. Então Jesus ele afirmou que seria assim no período da tribulação, das dificuldades. Ia ter dificuldades passadas, aí começa a ter mais dificuldade, mais coisas acontecendo, tudo mais junto e mais intenso, né? Isso. Então é isso que a gente começa a ver no mundo, né? Isso cada vez sendo mais constante, mais questões desumanas acontecendo, tanta coisa nos mostrando que cada vez vem se aproximando desse período, né? E eu acho que o foco principal das pessoas quererem conversar e entender um pouco mais sobre o Apocalipse é por causa do período da tribulação, né? A tribulação, que é o período de maior dor, de maior dificuldade. E aí a gente não vai entrar nesse tópico, nesse tema, porque tem várias linhas a ser tratadas, tem linhas que tratam que é
pré-tribulação, que a igreja vai ser arrebatada antes, ou que a igreja vai ser arrebatada durante, ou que a igreja vai ser arrebatada depois desse período de tribulação. Mas aqui nos bastidores a gente estava conversando e o foco principal é que, independente se é antes, no meio ou depois, o que a gente precisa é estar preparado Isso, pastor. para esse período de tribulação. Se a gente vai passar ou não, a gente precisa estar preparado para Correto. esse período do arrebatamento. Se vai ser antes, no meio ou depois, pouco importa. O que a gente tem que viver é uma vida digna, uma vida de santidade, uma vida de busca da presença do Senhor, para que a gente possa estar pronto. Porque Jesus ele mesmo afirma, né, que esse grande dia ele vai chegar como um ladrão. Isso. A gente não vai Forma estar preparado, surpreendente. vai estar de forma surpreendente, a gente não vai estar preparado para isso, assim, sem estar na expectativa, mas a gente tem que estar pronto, assim como a parábola das 10 virgens, a gente tem que ser aquelas 5 prudentes que a gente acumulou óleo para quando ele chegasse, a gente pudesse participar desse grande banquete. Correto. Pastor, esse papo é muito bom sobre Apocalipse, mas assim, eu queria que o senhor deixasse algumas indicações de literatura, de livros que a gente pode ler, de talvez podcast ou de pregações que o senhor indicaria para nossos ouvintes assistirem. Pode ser no tema que a gente está tratando ou não. O senhor pode ficar bem à vontade. Certo. Eu vou indicar no tema que nós tratamos, porque certamente se houver pessoas interessadas em aprofundar, em conhecer mais a respeito desse tema, eu acho que é interessante. Tem um livro chamado Mais que Vencedores, do pastor teólogo William Hendrickson. É muito bom esse livro, né? Então, assim, quem puder adquirir é interessante. Tem também um livro chamado Eu Creio na Segunda Vinda do Senhor Jesus Cristo, de Stephen Travis. É um livro da Luz para o Caminho. Eu não sei se estão publicando ainda este livro, mas ele é interessante, ele é um livro muito bom. Tem um outro que eu gosto muito deste, né? Inclusive, assim, pelo menos no meio presbiteriano, ele é muito aclamado, ele é muito buscado. É um livro que chama-se A Bíblia e o Futuro, do pastor teólogo Anthony Huckman. E nós temos aí alguns comentários, né? Tem o pastor Hernando Dias Lopes, tem um comentário muito bom sobre Muito bom. Apocalipse. Acho que a editora é Ragnos. Então é um livro bem interessante. Então eu creio que esses livros aí, eles ajudam a compreender, além de fortalecer a fé, né, daqueles que querem conhecer e aprofundar um pouco mais no livro do Apocalipse, pastor. Acho que é bem Verdade. interessante. Muito bom, muito bom. Não sei se você anotou aí, mas fica ligadinho, anota todas essas indicações, anota tudo que você ouviu aqui, que você aprendeu, comenta, você que nos acompanhou até agora, comenta, deixa tua mensagem aí, se edificou sua vida, se foi produtivo para você, se te estimulou a você começar a ler ou pelo menos tentar entender a Bíblia como um todo, não de forma separada, não de forma dividida. Mas aí comenta, compartilha, deixa esse like aí que você tá até agora nos assistindo. Infelizmente, a gente tá chegando ao final do nosso podcast, pastor. Mas Isso. aí eu quero de antemão agradecer pela disponibilidade, pela presença, por estar nos abençoando, abençoando a nossa família, abençoando aqui todas as pessoas que estão consumindo esse podcast. Muito obrigado. Eu queria que o senhor deixasse as considerações finais, uma palavra, um encorajamento para quem está nos ouvindo. Ok, pastor. Eu que agradeço, né, o convite. Para mim é uma alegria poder participar deste momento, né, e de alguma forma contribuir, colaborar para o conhecimento e para o fortalecimento da fé dos nossos irmãos em Cristo, né, e também ter a oportunidade de transmitir o Evangelho para aqueles que estão distantes, que não conhecem ainda de maneira prática o Evangelho de Cristo. A palavra que eu deixo, né, considerando aquilo que o livro de Apocalipse nos transmite, é que se porventura você que nos assiste está enfrentando algum momento de tribulação, de luta, de dor, de tristeza, de angústia, confie em Deus. Confie naquele que é o soberano Senhor sobre os reis da terra. Confie naquele que é a fiel testemunha, aquele que já sofreu, já enfrentou lutas, dificuldades, as mais ferrenhas, e nos concedeu a vitória. Ele está no controle, ele nos fortalece, ele nos dirige. E como nos diz o próprio livro do Apocalipse, para aqueles que creem no Senhor Jesus, nós haveremos de desfrutar da eternidade, da vida com ele. E na eternidade
não haverá mais choro, dor, angústia, tribulação, essas coisas passaram. Nós desfrutaremos da vida eterna plena com o Senhor Jesus Cristo, com o Cordeiro de Deus, aquele que é digno. Então que o Senhor Amém. nos abençoe. Amém, amém. Muito obrigado, pastor Leniberto. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Quero agradecer a todo o staff do nosso programa Renovation Cast, a todos os nossos colaboradores, English with Dabney. Que Deus abençoe todos vocês que nos acompanharam até agora. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima.